E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema que eu sei que muita gente se interessa e que gera bastante, como posso dizer, debate. A volta de Jesus. É verdade. É um tema que mexe com a imaginação e com a fé de muita gente. E o interessante que a gente vê na Bíblia é que essa volta não é vista como um evento único. Tem, duas etapas. Duas etapas. Me explica melhor isso. É como se fosse uma peça de teatro. Primeiro tem um ato secreto, sabe? Só para alguns. É o que a gente chama de arrebatamento. E depois, aí sim, o grande finale, a vinda gloriosa de Jesus para todo mundo ver. É tipo uma pré-estreia VIP, então. Só para os mais chegados. E essa ideia do arrebatamento secreto tem uns detalhes bem interessantes. A Bíblia compara com a chegada de um ladrão, repentina e inesperada. É como se Jesus viesse buscar seus seguidores mais dedicados sem fazer alarde. Entendi. Mas quem são esses seguidores mais dedicados que vão para arrebatamento? Tem alguma lista? É como se a gente estivesse falando daqueles que realmente levam a sério os ensinamentos de Jesus, sabe? Que buscam uma vida de fé e compromisso com a palavra dele. Tipo, mala pronta, esperando o chamado para embarcar na aventura. Perfeito. E essa viagem, no caso do arrebatamento, leva direto para o trono de Deus. É como se esses seguidores fossem levados para pertinho de Deus, enquanto o restante da humanidade aguarda a segunda vinda de Jesus. E o que acontece com quem fica? Como vai ser esse período para eles? A Bíblia fala de um período de grande tribulação depois do arrebatamento, um tempo de sofrimento e perseguição, principalmente para quem não se preparou espiritualmente. Parece tenso. E como a gente vai saber que essa segunda vinda está próxima? Tem uns avisos. Sim, a Bíblia fala de sinais, imagina só. O sol escurecendo, a lua ficando vermelha como sangue e estrelas caindo do céu. É como se o universo estivesse anunciando a chegada de um grande rei. É como se a natureza estivesse preparando o cenário para um evento épico. Mas além desses sinais cósmicos, tem algum sinal mais pé no chão. Tem sim. A Bíblia fala de um tempo de instabilidade social e política, com guerras, fome, pestes e o aumento da maldade. É como se a humanidade estivesse caminhando para um ponto de ruptura, né? E o anticristo. Onde ele entra nessa história? Antes ou depois do arrebatamento? A Bíblia descreve o anticristo como um líder, super carismático, mas que engana todo mundo. Ele aparece antes da segunda vinda de Jesus, prometendo paz e prosperidade, mas na verdade vai governar com tirania e opressão. É aquele clássico lobo em pele de cordeiro, né? E tem como a gente se proteger desse cara. A melhor proteção é fortalecer a fé em Deus, conhecer a verdade da Bíblia e buscar discernimento para não cair em falsas promessas. Então a gente precisa ter uma blindagem espiritual para não ser contaminado por essas mentiras, certo? Exato. A gente precisa estar atento, vigilante e firme na fé para não cair nas armadilhas do inimigo. Mas, saindo um pouco do anticristo, a gente estava falando que a volta de Jesus tem duas etapas. E depois da segunda vinda. O que acontece? Fim de papo. Boa. A gente já falou do arrebatamento, da tribulação e da segunda vinda, mas ainda falta saber o que vem depois. A Bíblia fala de um período de paz e justiça após a volta de Jesus, né? Sim. É o que a gente chama de reino milenar de Cristo. Serão 1000 anos com Jesus reinando na Terra, estabelecendo a paz, a justiça e a harmonia entre as nações. Imagina um mundo sem guerra, sem fome, sem doenças. Nossa, isso parece incrível. Mas por que 1000 anos? Esse número tem algum significado especial? Na Bíblia, o número 1000 geralmente simboliza plenitude, sabe? Perfeição. É como se o reino milenar representasse um período completamente harmônico, com a vontade de Deus sendo cumprida aqui na Terra. Querido! É como se a gente tivesse uma segunda chance de viver num paraíso, com Jesus no comando. Mas 1000 anos é muito tempo. O que acontece depois? A gente volta para a rotina normal. Com altos e baixos. A Bíblia fala de um último confronto entre o bem e o mal depois do reino milenar. Satanás é solto por um tempinho e tenta enganar as nações, provocando uma rebelião final contra Deus. Então, mesmo depois de 1000 anos de paz, a briga continua? A Bíblia nos alerta que a luta entre o bem e o mal é constante. A gente precisa estar preparado para enfrentar tentações e desafios. Mas a boa notícia é que no final, o bem sempre vence. Satanás é derrotado de uma vez por todas e jogado no lago de fogo, onde não vai mais poder causar sofrimento. Ufa! Que bom saber que o vilão da história vai ter um fim. Mas e a humanidade? O que acontece com as pessoas depois dessa última batalha? A Bíblia fala de um julgamento final, onde Deus decide o destino eterno de cada um. Quem creu em Jesus e viveu de acordo com os ensinamentos, dele vai receber a vida eterna, morando para sempre com Deus num novo céu e numa nova terra. É como se a cortina se fechasse para o cenário atual e um novo palco se abrisse, com um cenário completamente novo e deslumbrante. E esse novo céu e nova terra como serão? A Bíblia descreve como um lugar de beleza inimaginável, sem dor, sofrimento ou morte. Imagina um lugar onde a justiça, o amor e a paz reinam para sempre. Nossa, que incrível! É como se a gente finalmente chegasse no nosso verdadeiro lar. Mas e quem não creu em Jesus?
O que acontece com essas pessoas? A Bíblia diz que quem rejeitou Jesus e continuou no pecado será lançado no lago de fogo, que representa a separação eterna de Deus. É um destino triste, mas é importante lembrar que Deus é amor e justiça, e Ele dá a chance de todo mundo se arrepender dos seus pecados e receber a salvação através de Jesus. A decisão final é de cada um, né? Mas com tantas informações, como a gente se prepara para tudo isso, tem alguma dica infalível? A principal dica é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando uma vida de fé, amor ao próximo, compaixão e aprendizado constante. É como se a gente estivesse sempre amadurecendo espiritualmente, né? Exatamente. É como se a gente estivesse se preparando para uma maratona espiritual. Exige disciplina, perseverança e, acima de tudo, fé em Deus. E falando em jornada, acho que a gente já percorreu um bom trecho do nosso mergulho de hoje. Que tal a gente respirar um pouco e continuar essa conversa em outro momento? Concordo, a gente abordou muita coisa importante e é sempre bom dar um tempinho para assimilar tudo. E aí, de volta para o nosso mergulho profundo na volta de Jesus. A gente falou bastante sobre a segunda vinda, o anticristo, até o novo céu e nova terra, lembra? Mas eu fiquei pensando nesse reino milenar, esses 1000 anos de paz. Como seria a vida na terra nesse período? Verdade. A gente falou que ia ser um tempo de paz e justiça, mas como isso funcionaria na prática? A Bíblia dá algum detalhe do dia a dia nesse reino milenar. Olha, a Bíblia não entra em detalhes específicos sobre como a sociedade vai funcionar, mas a gente pode ter algumas ideias, né? Por exemplo, a Bíblia fala que a natureza vai ser restaurada, tipo, voltar ao estado perfeito original. Isso sugere um ambiente mais harmonioso, com mais fartura. Então a gente pode imaginar florestas enormes, rios de água cristalina, animais vivendo em paz. Isso aí. Um mundo onde a beleza da criação se mostra em toda a sua plenitude. E a Bíblia também menciona que não vai ter mais guerra. Imagina um sistema de governo justo e pacífico, com Jesus no comando. Parece que a humanidade finalmente vai aprender a conviver em paz, né? Tanto entre si quanto com a natureza. Mas e a morte? As pessoas ainda vão morrer durante o reino milenar. Essa é uma questão que divide opiniões. Alguns estudiosos acham que a morte ainda vai existir, mas as pessoas vão viver muito mais tempo, talvez até centenas de anos. Outros acham que a morte já vai sumir de vez e as pessoas vão viver para sempre nos seus corpos físicos. Seria incrível viver num mundo onde a morte não pudesse mais nos separar de quem a gente ama. Mas e o pecado? As pessoas ainda vão pecar, afinal a gente é humano. Pois é. Essa é outra questão complexa. Alguns acreditam que com Jesus reinando e a influência do Espírito Santo, o pecado vai diminuir bastante, mas não vai sumir completamente. Outros acham que a justiça de Cristo vai ser tão forte que o pecado simplesmente não vai ter espaço. Então a gente pode imaginar um mundo onde as pessoas vivem em santidade, em comunhão com Deus, mas ainda enfrentam tentações e desafios. Exatamente. Afinal, a vida é uma jornada de aprendizado, né? E mesmo num lugar perfeito como o reino milenar, ainda vamos poder escolher entre o bem e o mal, fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. É como se a gente pudesse ter uma prévia da eternidade, né? Uma chance de viver a vida em toda a sua plenitude, com Jesus presente e sem sofrimento. Mas, e quem já morreu antes do reino milenar? Eles também vão participar dessa experiência. Com certeza, a Bíblia garante que na volta de Jesus vai acontecer a ressurreição dos mortos, tanto os justos quanto os injustos. Quem creu em Jesus e viveu de acordo com seus ensinamentos vai ressuscitar para a vida eterna, e quem o rejeitou vai ressuscitar para o julgamento final. Então a gente pode imaginar um grande reencontro no céu, com pessoas de todas as épocas e culturas celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Exatamente. A Bíblia descreve esse momento como uma grande festa, um banquete celestial, onde todos que amam a Deus se reúnem para celebrar a sua glória e bondade. Que lindo! É como se a gente pudesse ver o final da história da humanidade, com a vitória do bem sobre o mal e a restauração de tudo. Mas, voltando ao reino milenar, quem não creu em Jesus e morreu antes da sua volta também vai participar. A Bíblia diz que quem não creu em Jesus e morreu antes da sua volta só vai ressuscitar depois do reino milenar para o julgamento final. Eles não vão participar dos 1000 anos de paz e justiça, mas vão ter a oportunidade de se apresentar diante de Deus e serem julgados. Então o reino milenar é realmente um período especial, reservado para quem escolheu seguir a Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos, né? Sim. É um tempo de graça, de restauração e de comunhão com Deus. Mas é importante lembrar que essa experiência aqui na Terra é só um gostinho da eternidade que nos espera. Depois do reino milenar, a Bíblia fala da criação de um novo céu e de uma nova terra, onde a presença de Deus vai ser total e eterna. É como se a gente estivesse caminhando para um final glorioso, né? Um final feliz para a história da humanidade, com promessa de uma vida eterna e perfeita comunhão com Deus. Mas e a gente, como cristãos que vivem hoje, como podemos nos preparar para todos esses eventos? O que a gente pode fazer agora para estar pronto para o arrebatamento,
para a segunda vinda de Jesus, para o reino milenar, para o julgamento final e para a vida eterna? A melhor forma de se preparar é buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a gente ama a si mesmo e compartilhar o evangelho com o mundo. É como se a gente estivesse arrumando a casa para receber Jesus, limpando o coração de todo pecado, perdoando quem nos ofendeu e buscando viver em santidade e justiça. Faz sentido. É como se a gente estivesse fazendo um check-up espiritual, né? Ajustando a bússola para que ela aponte sempre para Jesus. Mas como a gente se mantém firme na fé num mundo cheio de distrações e tentações? A gente se mantém firme na fé alimentando a nossa vida espiritual, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, da comunhão com outros cristãos. É como se a gente estivesse recarregando as baterias da alma para ter força para resistir aos ataques do inimigo e seguir em frente. A gente precisa de uma rotina espiritual para manter a chama da fé acesa, né? E como a gente pode se apoiar como comunidade nessa jornada de fé que é tão desafiadora, mas também tão recompensadora. A gente se apoia através da oração, do encorajamento, da partilha, do perdão, da compaixão, da amizade sincera. É como se a gente estivesse construindo um barco da fé onde cada um rema junto em direção à eternidade com Deus. Que bela imagem. É como se a gente estivesse navegando juntos nesse mar da vida, enfrentando as tempestades com coragem e celebrando as calmarias com gratidão. Mas como a gente, como indivíduos, buscando viver de forma autêntica, conectada com o propósito de Deus, como a gente mantém a chama da esperança acesa em meio a tantas dificuldades e incertezas. A gente mantém a chama da esperança acesa, cultivando a gratidão, celebrando as pequenas vitórias, aprendendo com os erros, buscando perdão, cultivando a fé num futuro melhor. É como se a gente alimentasse a chama da esperança com o combustível do amor, da compaixão, da força de vontade, da fé em Deus e da confiança no seu plano. Chegamos então à parte final do nosso mergulho profundo sobre a volta de Jesus. A gente já explorou as duas etapas, né? O arrebatamento e a segunda vinda, e também aqueles outros eventos importantes, a tribulação, o reino milenar, o julgamento final. Agora eu queria pensar com você no nível mais pessoal, como a gente se prepara para tudo isso. Sabe, se preparar para a volta de Jesus não é ficar decorando data ou tentando adivinhar o futuro. É muito mais profundo que isso. A preparação de verdade é uma transformação que acontece dentro da gente quando a gente alinha a nossa vida com a vontade de Deus. É tipo dar um polimento no espelho da alma para refletir melhor a imagem de Cristo. Exatamente. É deixar o Espírito Santo agir na gente, nos moldar, nos transformar, nos guiar para uma vida de santidade e de serviço a Deus. É uma mudança que começa no coração e depois se mostra nas nossas ações, né? Mas como a gente lida com a ansiedade, com a incerteza do futuro? Afinal, ninguém sabe o dia nem a hora, né? É verdade, a incerteza faz parte da vida. Mas a fé em Deus nos dá a segurança de que Ele está no controle. Em vez de ficarmos preocupados com quando, a gente pode focar no como. Como estamos vivendo, como estamos amando, como estamos servindo a Deus e ao próximo. Faz sentido. É focar na jornada em vez de ficar obcecado com o destino final. E o medo? O medo da morte, do julgamento, do sofrimento. A gente sabe que a vida tem seus espinhos, né? É normal sentir medo, mas a gente não pode deixar que Ele nos controle. A Bíblia diz para confiar em Deus, que é maior que qualquer medo. Lembra que Jesus venceu a morte. Em Cristo a gente tem a promessa da vida eterna, da vitória sobre o pecado, da libertação de todo medo. É verdade. A fé em Jesus nos dá a certeza de que a gente nunca está sozinho, mesmo nas dificuldades. Mas e como a gente se apoia como comunidade nessa jornada de fé? Como a gente se prepara junto para a volta de Jesus? A comunidade é fundamental, sabe? É na igreja, junto com outros cristãos, que a gente encontra apoio, encorajamento, correção, inspiração e força para continuar. É como se a gente estivesse escalando uma montanha juntos, né? Um ajudando o outro a superar os obstáculos e celebrando as conquistas. A gente precisa uns dos outros para compartilhar as alegrias, as tristezas, para orar juntos, para estudar a Bíblia juntos, para se encorajar a viver uma vida que agrada a Deus. E a gente, como podcasters, como a gente usa essa plataforma para inspirar as pessoas a se prepararem para a volta de Jesus e a viverem com mais propósito. Acho que a gente pode continuar fazendo o que a gente já faz, sabe? Compartilhando a mensagem do Evangelho com amor, com clareza, com sensibilidade, com a certeza de que a verdade liberta e transforma. A gente pode continuar explorando temas importantes, respondendo perguntas, despertando a curiosidade, desafiando o que está aí e convidando as pessoas a buscarem mais de Deus, a buscarem uma vida que realmente vale a pena. Que missão linda e desafiadora. É como semear esperança, amor e fé no mundo, esperando que elas floresçam e transformem tudo. E como a gente mantém a chama da esperança acesa em meio a tantos desafios, tanta incerteza, tanto sofrimento? A gente cultiva gratidão, sabe? Comemora as pequenas alegrias do dia a dia, busca beleza no meio do caos, aprende com as dificuldades, perdoa as ofensas, ajuda quem precisa, espalha amor por onde passa
e principalmente confia que Deus está no controle, que deu um plano perfeito pra gente. É isso aí. Lembrar que mesmo com tempestade, o sol ainda tá lá em cima. E depois da tempestade sempre vem a bonança. E que bonança nos espera, hein? Um novo céu, uma nova terra, com justiça, paz e amor reinando para sempre. Com essa imagem de esperança e de um futuro glorioso, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Que as reflexões que a gente compartilhou inspirem você a viver com mais propósito, com mais significado, com a certeza de que em Cristo a vitória já é certa. Muito obrigado pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Esperamos que a gente se encontre de novo em breve para mais um mergulho profundo na fé. Fiquem com Deus e até a próxima.